Fernando, Júlia, Guilherme, Ícaro, Laricinha, Laura, Marcos, Marlon, Ruth, Sabrina, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria encontrá-los como sempre. Hoje nós vamos finalizar os crimes contra a família. A gente finaliza hoje esse estudo e semana que vem, como já falei tantas vezes, temos a nossa prova, tá? Eu pergunto, alguma dúvida ainda sobre a prova? Está tranquilo? Ou seja, a estrutura da prova é a mesma. Eu tive a preocupação de manter a mesma estrutura da prova para a gente não ter nenhum tipo de dificuldade, tá bom? A gente não vai se encontrar aqui em sala, mas eu estaria atento, tanto no Info Online quanto no nosso grupo de WhatsApp, para qualquer dificuldade que vocês tenham. Pode ser normal, pode acontecer de no iniciozinho da prova vocês terem alguma dificuldade de acessar o AVA, como às vezes acontece pelo volume de turmas acessando, mas é algo passageiro, temporário, tá bom? A partir das 7 da manhã, a prova estará disponível para vocês e vocês terão aí até as 10 da manhã. Então, vocês terão aí de 7 às 10 para elaborar, para resolver a prova da forma que quiserem, da maneira que quiserem, tá bom? Lembrando que a prova deve ser salva, vocês devem salvar a prova no modelo especificamente de PDF, né? E enviar para mim. Então, a prova deve ser salva em PDF e deve ser enviada para mim nessa forma, tá bom? Então, queridos, vocês têm aí efetivamente a estrutura já delimitada, desenhada da prova, e aí nós vamos finalizar o estudo dos crimes contra a família. Nós vamos ver hoje dois crimes importantíssimos. Desses crimes que nós vamos ver hoje, dois merecem um destaque especial, que são os crimes de abandono material e abandono intelectual. Comecemos pelo crime de abandono abandono material. Veja aí o que diz aí o caput do artigo 244, deixa eu trazer aqui a pena. Diz aí, deixar sem justa causa de prover à subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido, ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada, majorada, ou deixar sem justa causa de socorrer ascendente, socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Vamos entender isso aqui, Laricinha. São três figuras diferentes, né? São três estruturas criminais diferentes. Eu queria retornar a algo que a gente conversou, Ícaro, na última aula, que é o seguinte: o direito penal ele tem uma visão bastante racional, digamos assim, uma visão bastante direta em relação a essas relações familiares. Não interessa ao direito penal, é irrelevante para o direito penal, realmente ele não dá bola, qual é o grau de relação afetiva que você eventualmente venha a ter com aquela pessoa. Tá? Então, imaginemos que aquela pessoa brigou com o pai, não fala com o pai há muitos anos, não tem nenhum contato com o pai,
o pai lhe foi desatencioso, grosseiro, quando da infância, quando da juventude. Imaginemos esse cenário. Para o direito penal, ou o pai o abandonou, para o direito penal, isso é irrelevante. O dever de assistência familiar permanece e deve ser observado. Portanto, eu não me isento do dever de assistência familiar simplesmente dizendo, mas eu não me dou bem com meu pai, eu briguei com meu pai me abandonou quando eu era pequeno. Essas relações afetivas, essas relações sentimentais, são para o direito penal irrelevantes. Lá no direito civil, isso já tem algum peso. O direito civil já vem tratando nos últimos anos sobre, por exemplo, reparações de dano por abandono afetivo. O direito civil já tem uma certa construção doutrinária em relação a isso, por sinal muito interessante, abandonando aquela relação meramente patrimonial. Isso não chega no direito penal ainda. Então, a chave de compreensão do artigo 244 é a seguinte: nós temos, eu vou até voltar um pouquinho, porque vocês estudaram no semestre passado o crime definido no artigo 135, o crime de omissão de socorro. Lá no 135, o crime de omissão de socorro, no momento em que eu me deparo com uma pessoa que esteja numa situação de risco, numa situação de desamparo, numa situação de dificuldade, eu nada faço, eu pratico o crime. Lembram disso que vocês viram no semestre passado? E de onde é que vem o crime de omissão de socorro? Do vínculo obrigatório que eu tenho com qualquer pessoa que viva no mesmo contexto social, na mesma sociedade que nós vivemos. Ou seja, a escolha que nós fizemos de viver dentro de um contexto, de um tecido social, isso traz a mim ônus e bônus. Então, eu poderia ter feito a escolha de morar isolado, numa praia, numa floresta, né, e ali eu dependeria apenas de mim para garantir tudo, e eu não teria nenhum vínculo com ninguém. Mas não, eu faço a escolha de viver numa sociedade, e isso me traz, Larissa, bônus e ônus, ou seja, eu tenho efetivamente o dever de colaborar com os outros, assim como os outros têm o dever de colaborar comigo. Então, veja, o direito penal reconhece essa obrigação e eu tenho um dever de agir, eu tenho um dever de intervir, eu tenho um dever de colaborar, repito, com uma pessoa que muitas vezes eu nem conheço, na maioria dos casos. Nunca vi, nunca verei novamente, mas eu tenho um dever de fazer a colaboração em relação àquela determinada pessoa. Nesses termos, nessa condição, a gente tem a caracterização do crime de omissão de socorro. Aonde é que eu quero chegar? Ora, se o direito penal me impõe a obrigação de ser solidário, de auxiliar em situações extremas, uma pessoa que eu nunca vi, que eu não conheço, que eu nunca tive qualquer tipo de relação, com mais propriedade, Ícaro, ele vai me impor essa mesma obrigação dentro da família. Ora, se eu não posso deixar desguarnecida uma pessoa que esteja numa situação crítica, que eu não tenho nenhum conhecimento, não sei quem é, com muito mais propriedade, eu tenho a obrigação de, em relação a uma pessoa da minha família, do meu círculo familiar, ter esse dever de colaboração. Então, o valor protegido aqui no 244 é esse valor de assistência familiar, de conexão familiar, de dever de assistência familiar. E aqui eu queria que isso ficasse claro, Giovana, não interessa nenhum tipo de vínculo afetivo. Ou seja, meu pai me abandonou, sou brigado com a minha mãe, não falo com meu filho há anos. Isso não me isentará da responsabilidade jurídica que fundamenta, que dá lastro ao artigo 244. Explicando de uma outra forma, é como se o direito penal dissesse o seguinte: meu amigo, eu não quero que você seja amiguinho do seu pai.
Eu não quero que você diga para o seu filho que você o ama. Eu quero apenas que você colabore com um dever de assistência, retirando-o daquela situação de risco ou dando a ele, pelo menos, as condições essenciais de sobrevivência, de subsistência. Então, nós temos aí três figuras típicas distintas no artigo 244. Primeira delas, deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou ascendente, inválido ou maior de 60, não lhes proporcionando os recursos necessários. Para aqui, Larissa? Essa é a primeira figura. Tá? Primeira coisa, nessa primeira figura, o foco, o olhar do direito penal é apenas e tão somente para essas condições específicas, essas condições necessárias, essas condições absolutamente básicas. O conceito dessa primeira figura, Ícaro, não é o conceito de pensão alimentícia. A pensão alimentícia, que vai logo a seguir, ela tem um conceito mais amplo. Por exemplo, quando eu vou definir, fixar a pensão alimentícia, eu posso, Sabrina, colocar ali, por exemplo, a aula de inglês do meu filho, o curso de balé da minha filha ou do meu filho, o curso de futebol da minha filha ou do meu filho. Ou seja, eu tenho no conceito de pensão alimentícia um conceito mais fluido, porque ele, segundo o direito civil, vai ser balizado por aquele binômio essencial possibilidade e necessidade. Aqui, nessa primeira figura do 244, a gente vai ter uma visão mais restrita. Ele quer aqui, Thalita, apenas que ele garanta o seguinte: eu vou garantir aqueles recursos minimamente necessários. É quase como se ele dissesse: eu quero apenas que você garanta que ele tenha onde morar, que ele tenha o que comer. É muito nesse sentido. Então, o conceito de pensão alimentícia, que daqui a pouco a gente vai ver, dado pelo direito das famílias, é um conceito mais abrangente, é um conceito mais amplo. Lá cabem outras coisas que aqui não cabem. Então, o que ele quer nessa primeira figura do 244 é apenas e tão somente garantir que o mínimo você vai dar suporte. E o mínimo a quem? A cônjuge, a filho menor de 18 anos, cuidado com o próximo, ou a filho inapto para o trabalho. Cuidado com isso aqui. A inaptidão para o trabalho é uma inaptidão de caráter absoluto. Isso aqui não é 6 anos e o pai tem que se sustentar. Não é isso aí, não. O nome disso aí não é inaptidão para o trabalho, é malandragem, é outra categoria. Né? A inaptidão para o trabalho. Ai, pai, eu tenho 38 anos, mas ainda estou me decidindo. Eu estou em dúvida se eu vou fazer arquitetura, né, engenharia aeroespacial, vou viver da arte. Beleza. Mas o pai não tem mais responsabilidade com esse camarada. Tá? Então, a inaptidão para o trabalho aqui é uma inaptidão de caráter objetivo, absoluto. É aquele filho que tem algum tipo de enfermidade física, de enfermidade mental, de desenvolvimento mental retardado ou incompleto, que o inabilita, que o impossibilita de, por meios próprios, a partir dos 18 anos, garantir a sua subsistência. Então, aqui ele veja que o código ele é bastante preciso em relação a fazer o corte do que é esse dever de assistência. E aí ele continua, ou ascendente inválido ou maior de 60. Então, veja que aqui ele está querendo abranger o quê? O cônjuge, menores de 18 anos ou filhos que tenham uma inaptidão para o trabalho, ou ascendentes de maior idade que também não possam, por meios próprios, fazer de forma direta a garantia para o trabalho. Então, interessante a gente entender essa figura. Aqui independe, percebam, de ter a prévia fixação de uma pensão alimentícia. Então, isso aqui, Margarida, é importante a gente entender, porque essa primeira figura, eu não irei me eximir dela simplesmente dizendo, juiz, mas eu não tinha o dever de pagar a pensão alimentícia. O juiz vai dizer, meu amigo,
aqui não importa pensão alimentícia, não estou falando de pensão alimentícia. Eu estou falando que você está vendo seu pai numa situação de risco, sua filha numa situação de risco, e você não garantiu a ele pelo menos o básico. Veja que ele usa a expressão necessário, proporcionando os recursos necessários. Não está falando de luxo, não está falando de excesso, é o basicão, é o necessário. Aí ele vira a chave. Ou, aí sim ele chega na pensão alimentícia. Faltando ao pagamento de pensão alimentícia, judicialmente acordada, fixada ou majorada. Tudo bem, aqui a gente entra na pensão alimentícia. Então, quando eu não pago dolosamente a pensão alimentícia, além de eu ter um risco de uma prisão civil, nos termos lá do direito civil, eu também tenho a possibilidade de caracterização do crime. E aí ele continua na figura final. Ou deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo. Aqui, mais uma vez, a gente vai trabalhar com a mesma lógica, a gente vai trabalhar com o mesmo raciocínio. Qual é o raciocínio aqui? A ideia de que, quando ele fala em deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente, o que ele quer construir aqui é a seguinte ideia: eu não quero que você leve essa pessoa, Larissa, para sua casa. Você mesmo cuide. Não é essa a obrigação. O seu dever aqui é simplesmente retirar aquela pessoa que está gravemente enferma daquela situação de risco. Então, repito, imagina aquela pessoa que não fala com o pai a abandonou quando era pequena, não tem mais nenhum contato, não tem nenhuma relação afetiva. Bom, mesmo nessa circunstância tão difícil, tão dura, se o pai, por exemplo, se encontra numa situação de grave enfermidade, esse filho tem um dever de agir. Mas esse dever de agir é no sentido de retirar aquele pai daquela situação de risco de enfermidade. Ou seja, não é necessariamente levá-lo à sua casa, por exemplo, e pessoalmente cuidar. Basta que ele leve aquele pai, por exemplo, a um hospital, a uma UPA, a um pronto atendimento. Né? Então, no momento em que ele age para retirar aquele pai daquela condição de risco, aquela condição especificamente de enfermidade, aquilo já livrou da responsabilidade criminal. Então, a gente percebe, e a leitura dessas três figuras do 244 nos autoriza a dizer isso. O direito penal não está preocupado aqui com uma visão romântica, com uma visão afetiva dessa relação. Não é isso, nem de longe. O que nós temos aqui é simplesmente, exclusivamente, a ideia de que eu tenho que agir para garantir os meios necessários básicos à sobrevivência e à subsistência daquela pessoa, ou a pagar a pensão alimentícia, ou mesmo a retirar aquela determinada pessoa dessa situação de risco, dessa situação de enfermidade que ele vem sofrendo. É dentro desse contexto, é dentro desse cenário, que a gente vai ter que caracterizar esse crime. E aqui basta uma das três figuras. Né? A gente tem um tipo penal misto ou alternativo. Basta um dos três para caracterizar o crime, lembrando que ele só tem espaço quando praticados dolosamente. Então, eu tenho, por exemplo, imagina aí a última figura. Eu sei que o meu ascendente vive uma situação de enfermidade grave e eu dolosamente nada faço. Aqui, eu já falei isso em outras ocasiões, em outros crimes que nós estudamos aqui, o legislador muitas vezes fala mais do que o necessário para deixar clara qual é a razão de ser do crime. Então, veja que ele fala aqui o seguinte, ó, deixar sem justa causa. Então, imagina, por exemplo, que aquela pessoa também está enferma. Por óbvio, ela não vai ter nenhuma responsabilidade criminal. Ou aquela pessoa está numa cidade diferente, longe, não tem condições de deslocamento, não tem condições de acesso. Nessas circunstâncias, nessas hipóteses, a gente vai poder isentá-lo de pena. A figura interessante desse artigo 244 é uma figura
Agora, só para fechar a ideia do caput aqui, veja, a gente está falando do crime de abandono material. E isso representa, insisto, a ideia de que aqui há uma dimensão estritamente, essencialmente, basicamente, material mesmo, patrimonial, financeira. É nesse contexto que eu tenho que garantir a atuação. Sair da situação de emergência sanitária, sair da situação de emergência financeira. O parágrafo único vai trazer uma figura complementar. Veja o que, diz aí o parágrafo único. As mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide, de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Então, imagine o seguinte: eu sou empregado da empresa da Larissa. No acordo que eu fiz para fixar a pensão alimentícia judicialmente, ou mesmo na decisão que o juiz me obrigou a pagar aquela pensão alimentícia, constou naquele termo de que Larissa, como minha empregadora, todo mês eu recebo ali R$ 2.000. Ela, ao me pagar, ela própria vai reservar R$ 500 e vai depositar aqueles R$ 500 na conta, por exemplo, do meu filho, da minha filha. Então, é extremamente comum. Isso não é apenas para o servidor público, isso também vale para empregados de empresas privadas, da iniciativa privada. Então, para facilitar a dinâmica, até para impedir, eventualmente, a inadimplência, considerando que essa verba tem um caráter alimentar e, como tal, precisa ser garantido, essa dinâmica é uma dinâmica extremamente comum. Ou seja, o próprio empregador separa, retira ali parte daquele determinado valor e já ele próprio faz o pagamento. Vamos imaginar um exemplo aqui para o parágrafo único. Eu chego para a Larissa e digo: Larissa, eu não quero mais pagar a pensão alimentícia. Vamos fazer o seguinte: você me demite. Eu vou ter como justificar que eu estou demitido, eu não tenho renda, eu perdi o emprego. E eu continuo prestando serviços para você de forma informal, de maneira informal, como prestador de serviço, você continua me pagando aí apenas pelo serviço, mas sem um registro formal e, consequentemente, sem a possibilidade de você descontar diretamente naquele salário esse tipo de pensão. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então, isso entra na dimensão aí do parágrafo único, ou seja, nas mesmas penas vai incidir, vai atuar esse determinado agente. Então, o agente vai se caracterizar no momento em que ele cria uma situação de falsa insolvência. O que é insolvência, Igor? Eu não tenho condições financeiras, então eu estou simulando uma insolvência, que na verdade não existe, para escamotear aquela minha obrigação de pagar a pensão alimentícia. A gente vai ter aí a possibilidade dessa possibilidade específica, vejam só, de burla ao dever, à obrigação de pagar. É a mesma pena do caput, é o mesmo crime de abandono material que a gente tem no caput. Rafael, e aquele empregador que aceita, sabedor da minha intenção, ele pode ser caracterizado como partícipe desse crime. Então, a Larissa, que sabedora da minha condição e da minha intenção, adere à minha conduta, ela não será coautora, porque o dever, né, de pagamento da pensão é meu, mas ela pode sim ter uma responsabilidade por participação, sem falar, vejam só, de outros crimes, como, por exemplo, os crimes contra a ordem tributária, já que eu vou deixar de pagar a contribuição previdenciária, dentre outros. Tá? Então, a gente vai ver que o foco essencial do 244 é esse, a gente ter a inobservância desse dever de garantia da manutenção. Vamos aqui avançar para o 245.
Alguma dúvida sobre o 244? Está ok? Podemos avançar? Está tranquilo? O 245 fala em entrega de filho menor à pessoa inidônea. Entregar filho menor de 18 anos à pessoa em cuja companhia saiba ou devia ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em perigo. Aqui, Ruth, a gente não tem aquela conduta do abandono de incapazes que vocês viram no semestre passado. Quando ele fala que em entregar, não é em caráter definitivo. Não é que eu estou entregando de uma forma definitiva, abandonando o meu filho. É entregando em caráter provisório, precário. Eu permito que aquele meu filho de 18 anos, por exemplo, passe o dia com uma pessoa que tem alguma dependência química, uma pessoa que está envolvida, por exemplo, com um crime organizado de qualquer outra natureza, né? Então, a gente vai perceber aqui que o que se quer proteger no 245 é aquela pessoa menor de 18 anos que, por ser meu filho, eu tenho efetivamente que zelar e de guardar pela formação moral, emocional ou mesmo física. Então, aqui, eu não vou, eu vou caracterizar o crime quando, de alguma forma, eu permito que aquele meu filho esteja, por exemplo, sob a guarda de alguém em situação de rua, ou alguém com algum tipo de dependência química grave, ou alguém com algum problema de natureza sanitária, natureza psicológica, né? Então, por exemplo, eu sei que aquela pessoa com quem meu filho está passando os dias, passando o dia, tem, por exemplo, um problema de natureza psicológica ou mesmo psiquiátrica grave, significativo, uma pessoa com tendências depressivas, por exemplo, isso entra na figura aqui do 245. Repito, é diferente do delito de abandono material, de abandono de incapazes, porque lá eu tenho um caráter definitivo daquela minha determinada conduta. Aqui não, eu tenho uma conduta em que eu vou abandonar precariamente, provisoriamente. Eu estou entregando em caráter precário por alguns dias, por algumas horas, essa determinada pessoa, mas eu estou expondo indevidamente aquele determinado tipo de criança, de adolescente, a uma situação de risco. Aqui vi um testemunho meu, aqui uma opinião minha, Rafael, por mais que eu entenda a necessidade do Código Penal de criminalizar esses fatos, me causa tristeza, e eu sei que eu estou sendo ingênuo, de perceber da necessidade, vejam só, de se criminalizar isso. O ideal, né, dentro de um mundo perfeito, dentro de um mundo bem estruturado, era que o legislador não precisasse se preocupar com esse tipo de conduta. Veja, Ruth, eu ter que dizer que é crime o fato de você colocar o seu filho para convivência, entregando o seu filho a uma pessoa numa condição que pode gerar àquela criança, aquele adolescente, um risco, o ideal era que a gente não precisasse dizer isso dentro de uma conduta criminosa. Mas, infelizmente, a sociedade está muito longe, né? A realidade social se impõe e está muito longe de ser isso. Infelizmente, a gente tem, sim, a necessidade de criminalizar tais condutas. Da mesma forma, ele ainda tem alguns dois parágrafos aqui que são importantes, veja, ainda no 245, a pena de 1 a 4 anos de reclusão se o agente pratica delito para obter lucro ou se o menor é enviado para o exterior, e parágrafo 2º, incorre também na pena do parágrafo anterior, que, embora excluído o perigo moral ou material, auxilia a efetivação do ato destinado ao envio do menor para o exterior, com o fim de obter lucro. Tá? Aqui é importante chegarmos num crime que tem sido muito discutido nos últimos meses, pelo cenário que nós estamos vivendo, que é o crime de abandono intelectual. Nós vimos lá no 244 o abandono material. O abandono material tinha um componente, como eu falei para vocês, muito físico. Era garantir a subsistência, era garantir o atendimento na situação sanitária. Isso seria temporário, Sabrina, também na condição temporária.
tá? Porque se eu tiver o definitivo, eu caio lá na questão do abandono de incapazes que tem um caráter definitivo, tá? Veja só, no 246, o que a gente vai ter aqui é o chamado abandono intelectual. Deixar, sem justa causa, de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Aqui a gente vai precisar entender o seguinte: primeiro, a conduta do 246, ela é, assim como as outras, exclusivamente dolosa. E ela se caracteriza quando eu estou deixando de garantir àquele meu filho um atendimento intelectual. De que maneira, perdão, eu estou deixando de dar àquele meu filho a instrução primária. Veja que ele aqui é bastante claro. Quando ele fala em instrução primária, ele vincula isso à ideia do ensino fundamental. Então, a ideia do legislador é que eu garanta pelo menos o básico de formação intelectual àquele determinado filho. Isso tem sido muito discutido nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, por uma série de fatores, né? Pela questão da dificuldade de acesso às escolas, alguns pais e alguns filhos que não se adaptaram, por exemplo, ao ensino remoto, alguns pais e alguns filhos que, ao voltar às atividades presenciais, não desejaram efetivamente levar os filhos àquelas atividades presenciais. É por isso que, na maioria dos estados, onde, mesmo parcialmente, as atividades escolares já voltaram, é o caso do Ceará, que autorizou a volta das atividades escolares para algumas séries, né, para o ensino fundamental primário, né, o primeiro ensino fundamental para o terceiro ano do ensino médio, as determinações do governo do estado do Ceará exigem que aqueles colégios, que aquelas escolas continuem fornecendo, por exemplo, ensino remoto. Para quê? Para garantir os meios mais amplos a esse tipo de situação. Então, isso tem sido muito discutido nos últimos tempos, porque, por exemplo, alguns pais dizem, não, olha, eles não estão se adaptando ao ensino remoto e quando voltar às aulas presenciais, eu não vou remeter, enviar meus filhos para o colégio. Rafael, isso representaria um crime de abandono intelectual no contexto que nós estamos vivendo? A doutrina vem sinalizando que não. Por quê? Porque entraria aqui quando ele fala em deixar sem justa causa. Nesse momento que nós estamos vivendo, quer seja por eu dizer, meus filhos não vão estar remotamente, ou quer seja por eu dizer, meus filhos não voltarão à escola presencial quando for possível, quer num momento, quer num outro, isso não seria sem justa causa, eu teria uma justificativa, quer seja uma justificativa de natureza sanitária, quer seja uma justificativa de natureza até do acompanhamento intelectual. Então, o que a doutrina vem sinalizando é de que não haveria aí, efetivamente, um crime de abandono intelectual no momento atual. Isso aqui vale para condições normais, regulares, e não uma condição, repito, bastante atípica que a gente vem vivendo atualmente. Uma discussão que é interessante em relação a esse artigo 246, que é algo que vem sendo discutido com essa pandemia e essa quarentena, a gente acabou tendo que voltar a discutir isso. Não houve mudança ainda do entendimento do Supremo Tribunal Federal, mas não estranharia que essa matéria voltasse a ser discutida no Supremo Tribunal Federal, que é a figura do homeschooling, né? Que é uma figura que é permitida em outros países, mas no Brasil isso não foi autorizado ainda, nem por lei, nem pelo Supremo Tribunal Federal. Repito, há muita gente sinalizando que agora, né, pelo momento que nós estamos vivendo, a gente vai acabar tendo que obrigatoriamente ter que repensar isso, rediscutir isso, mas por hora não há nenhum tipo de entendimento. O entendimento que o Supremo exarou alguns anos atrás, poucos anos inclusive, era de não autorizar o homeschooling por entender que a ida da criança ao colégio, a frequência a uma vida escolar, traz à criança
não apenas conhecimentos técnicos, mas outras habilidades. Quando a criança ou adolescente vão ao colégio, frequentam ao colégio, eles estão ali recebendo uma instrução intelectual, eles vão para aprender matemática, português, ciências, história, química, física e etc. Mas eles também estão ali para aprenderem, para serem capacitados a outras habilidades. Habilidades como socialização, como a obediência a limites, a obediência a uma autoridade legítima. Então, o Supremo entendeu que não se poderia admitir o homeschooling no Brasil exatamente por isso, porque a frequência a uma vida escolar não está condicionada apenas ao conhecimento técnico. Então, o que é o homeschooling? É a escolha que as famílias têm de efetivamente ensinar os filhos de forma direta em suas casas. Eu tenho certeza que muitas famílias repensaram isso nesse período da pandemia, né? Tem muita gente aí valorizando mais o professor do que valorizava antes. Então, o Supremo não permite isso no Brasil e não existe uma lei que autorize esse tipo de tratamento. Eu, pessoalmente, entendo, aí é uma opinião não do professor, mas a opinião do Rafael, que a decisão do Supremo é acertada. Realmente, a frequência, a vida escolar, né, é uma frequência que vai habilitar você, já que você está ali no momento de formação pessoal, a ter uma série de habilidades de socialização, de convivência com o diferente. Como é importante na sociedade hoje a gente saber conviver, saber compreender, saber tolerar, mesmo quando eu não concordo com o diferente, né? Uma opção política diferente, uma opção religiosa diferente, uma orientação sexual diferente, isso é feliz e isso é interessante que a gente saiba conviver. E muito dessa formação vem da convivência nos colégios, nas escolas. Claro que para o ensino superior, de graduação, de pós-graduação, isso é diferente. Vocês aqui, meus alunos, já são todos velhos, já estão acabados aí, tanta velhice de vocês, veja, parecia no auge dos seus 14 anos já na universidade. Mas você já se habilitou a essa convivência, né? A nossa convivência no ensino superior é muito mais focada, aí sim, no ensino técnico, né, no conhecimento técnico, do que nessas habilidades de formação social. Mas no ensino escolar, definido lá no ensino fundamental, no ensino médio, a gente vai ter essas outras habilidades, sendo habilidades muito relevantes. Então, aqui, o crime se caracteriza com aqueles pais que, sem uma causa que justifique, sem uma justificativa plausível, deixam de dar aos filhos essa determinada assistência. Tem que haver aqui, efetivamente, uma assistência concreta, robusta, nesse determinado cenário, nesse contexto. Tá bom? O crime do 247, ainda tratando de assistência familiar, é o mais simples de todos. Permitir alguém que menor de 18 anos, sujeito ao seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância, esse artigo é extremamente moderno. Frequente casa de jogo ou mal afamada, ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida. Frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza. Resida ou trabalhe em casa de prostituição, mendigue ou sirva a mendigo para excitar a comiseração pública. Então, aqui eu estou permitindo que aquela criança tenha, por exemplo, venha residir com uma casa de prostituição, em casa de jogos, ou que tenha algum tipo de convivência com o ambiente. Veja, o artigo anterior que nós vimos era muito ele ficar sob a guarda daquela pessoa. Aqui é muito mais a questão do ambiente. Ele está num ambiente, por exemplo, de espetáculos que possam subverter o pudor. Não é à toa que, por exemplo, espetáculos culturais, espetáculos teatrais, muitas vezes com
algum tipo de atuação, por exemplo, com nudez, ou mesmo com simulação de cenas mais sensuais, tem uma restrição etária, uma restrição de uma censura etária que precisa ser observada. Né? Então, claro que o Código Penal não está proibindo, né, não é essa a interpretação, ele não está proibindo que você faça espetáculos, por exemplo, que envolvam nudez, que envolvam simulação de cenas sensuais, sexuais, ou mesmo a realização dessas. Ele apenas está dizendo que aquelas pessoas em formação, crianças, adolescentes, não devem frequentar esse tipo de ambiente. Essa norma ela é casada com alguns dispositivos do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai estipular aí, por exemplo, um controle etário para esse tipo de evento, para que a gente possa ter esse tipo de evento. Né? E aí nós chegamos, já nos aproximamos do fim desse título, são os dois últimos artigos que compõem o quarto e último capítulo do título dos crimes contra a família, que é o capítulo 4. Veja o que, que diz aí o capítulo 4. Nós vimos o capítulo 1, né, o capítulo 1, que fala dos crimes contra o casamento. Nós vimos, a terça-feira, o capítulo 2, que fala dos crimes contra o estado de filiação. Concluímos agora o capítulo 3, que fala sobre os crimes contra a assistência material. Chegamos agora ao terceiro e último, perdão, ao quarto e último, que são os crimes contra o pátrio poder, tutela e curatela. Aqui nós precisamos modernizar isso, porque pátrio poder, né, que era uma visão muito concentrada no poder do pai, né, daí pátrio. Hoje a gente vai ter uma visão de poder familiar, na verdade é a família, ou seja, os genitores, né, que são responsáveis por aquela determinada criança. Então veja o que, é que nos diz aqui o artigo 248. Induzir menor de 18 anos ou interdito, ou seja, aquele que tem mais de 18 anos, mas está sob interdição judicial, a fugir do local em que se acha por determinação de quem sobre ele exerça autoridade, em virtude de lei ou ordem judicial, confiar a outrem, sem ordem do pai, do tutor ou do curador, algum menor de 18 anos, ou interdito, ou deixar sem justa causa de entregá-lo a quem legitimamente o reclame. Então, aqui, caracteriza o crime, por exemplo, quando eu estimulo uma criança ou um adolescente a fugir de casa, eu induzo aquela criança a dizer, cara, se você não está feliz na tua casa, foge, sai daí, você pode ser livre. Não é? Veja, eu estou comprometendo os vínculos familiares e eu estou comprometendo aquele vínculo com o poder familiar. Então, aqui o crime é daquele terceiro que interfere dolosamente, que interfere com o ânimos doloso, né, no sentido de efetivamente gerar a percepção de que ele irá garantir, insisto, a fuga ou gerar a fuga daquele menor. Atenção aí à figura final, quando ele fala aí, ou deixar sem justa causa de entregá-lo a quem legitimamente o reclame. Esse crime pode ser caracterizado nessa figura final, Larissa. Imagina naquela caso de uma guarda em que é definida da seguinte maneira: a criança passa a semana com a mãe ou com o pai e o final de semana ela passa com um outro genitor. Né? E aí a gente vai na segunda-feira ter que levar a criança à casa, por exemplo, do pai. E a mãe não devolve, ou o pai não devolve aquela criança, não restitui realmente naquele momento. Entra aqui o crime. Tá? Então, quando é delimitado, né, ao regime efetivamente de guarda, né, o regime ali de administração dessa guarda, fica claro, fica limitado qual é a frequência que cada um dos genitores vai ter que observar. E aí, em cima disso, ele vai precisar trabalhar com essa lógica. Ou seja, não é porque eu sou pai que eu não posso praticar esse crime. Se eu me recusar, por exemplo, a restituir, cumprindo aquela determinação, aquela regra de guarda que ele havia estabelecido, eu estarei, sim, praticando esse crime. O último dos crimes desse título
né, que encerra aqui o nosso estudo, é o crime do artigo 249, subtração de incapazes, subtrair menor de 18 anos ou interdito ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou ordem judicial. O que esse crime diferencia do crime de sequestro? Porque aqui, veja, no crime anterior, eu estou estimulando aquele menor que ele, por exemplo, fuja de casa. Aqui eu estou trazendo esse menor para a convivência comigo, eu estou subtraindo aquele menor. Qual seria a diferença desse para o crime de sequestro? Porque no sequestro, aquele menor, claro, não está concordando com isso. No 249, o menor concorda com isso, ele vem porque ele quer, mas, claro, essa vontade dele não tem validade jurídica. Então, a subtração aqui é quando eu trago esse menor, subtraio esse menor, com uma anuência do menor, né? O menor deseja estar efetivamente aqui, mas esse desejo do menor, obviamente, não é juridicamente válido, daí porque eu vou sim configurar o crime. Então há uma diferença entre o crime anterior e esse, porque no crime anterior, a minha conduta é muito voltada a estimular que aquele menor fuja, que aquele menor saia da sua casa ou da guarda daquele determinado agente que tem legitimamente, quer por uma disposição legal, quer por uma ordem judicial, a responsabilidade de guarda. Ali atinge, por exemplo, os pais, atinge os curadores, tutores, todos eles, né? Aqui não, no 249, eu estou efetivamente subtraindo, então eu estou levando diretamente aquela determinada pessoa, repito, nessa condição de menor de idade. Só um minutinho, eu estou finalizando aqui a chamada de vocês, e aí eu já escuto as dúvidas de vocês. Pessoal, alguma dúvida? Tá tranquilo? Um bom final de semana para vocês. Oi, alguém tem dúvida? Professor, era em relação ao artigo 247. Eu Certo. queria saber se, para a consumação desse crime, seria necessário uma frequência. Não, não. Excelente pergunta sua, Jorge. De frequência, assim. Não, não existe necessariamente uma habitualidade, ou seja, não se exige habitualidade, porque o doutrinador entende que o espírito da lei era dizer o seguinte: eu não posso gerar uma situação de risco para aquela criança, para aquele adolescente, nem mesmo por algumas horas, por algum dia. Que às vezes basta ali alguma hora, algum dia, algum momento, mesmo que não com habitualidade, para que ele esteja numa situação de risco dentro dessa perspectiva. Então, o que há aqui é uma proteção global e que vai reconhecer que, mesmo que de forma mais precária, mais provisória, existe efetivamente a possibilidade concreta do risco a essa determinada figura, que é a formação intelectual, moral, social, axiológica daquela pessoa. Tá, Jorge? Então não precisa essa frequência, ou uma frequência X, ou uma habitualidade X. Perfeito? Queridos, então, um excelente final de semana para vocês. Semana que vem temos a nossa segunda provinha. Chegamos aí no segundo ciclo. Não nos encontraremos aqui, tá bom? Muita tranquilidade na prova, tá tranquilinha, tá moleza, tá fácil, mas eu tô até com vergonha de tão fácil que ela tá. Eu vou estar acompanhando pelo nosso grupo de WhatsApp, vou estar acompanhando pelo Unifor Online, qualquer dificuldade que vocês tenham.
Um excelente final de semana. Obrigado pela presença, pela dedicação de vocês. E a gente se encontra depois da prova, somente na semana seguinte à prova. Tá? Um beijo grande a todos vocês e boas provas. Tá? Até na outra semana. Beijão, Laricinha, Ícaro, beijo grande.